Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que estou retornando aqui a esta casa e que trago também um abraço da nossa casa irmã, Mensageiros do Cristo, que eu sempre digo que o Chico Xavier é o meu porto seguro. Estive em outras casas espíritas, mas aqui do Chico Xavier foi onde eu tive a oportunidade de estudar, de participar dos estudos e de todos os trabalhos aqui dessa casa. Então, a ela sou muito grato a tudo e todos os participantes desta casa. Então, como o tema já foi anunciado, o tema enfrentando desafios, e quem não enfrentou, quem não enfrenta desafios? Os desafios, eles estão presentes no nosso dia a dia, durante o tempo todo, não é isso? Então, nessa reflexão que eu trouxe baseada no tema enfrentando desafios, eu trouxe algumas reflexões falando do nosso irmão maior, Jesus. Porque o que seria de nós, o que seria dos nossos desafios sem os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus? Porque é com ele e através dos seus ensinamentos que nós temos condições de superá-los. Então vejamos, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. É claro, era Jesus. É Jesus. Mas é justamente observando os ensinamentos do Cristo, observando a sua vivência entre nós, é que nós vamos ter ele como exemplo, como guia, como modelo para superar os nossos desafios. E Jesus, com pouca coisa, aproveitando o mínimo, ele produzia o máximo. Se observarmos direitinho, uma pequena coisa, Jesus tirava daquela pequena situação, daquele pequeno acontecimento, ele trazia o ensinamento completo, nos dava uma grande lição. E se observarmos direitinho, foram apenas 3 anos de apostolado. E esses 3 anos de apostolado do Cristo, ele trouxe luzes para milênios. Então, nós temos muito que seguir, que observar e que aprender o que Jesus trouxe até nós, nos ensinou, e apenas em 3 anos ele deixou um legado tão grande. Podemos dizer que ela acendeu luzes para milênios. Não só agora, mas outros que virão.
Outra observação importante também é que Jesus, congregando uma pequena assembleia de 12 companheiros, ele conseguiu revolucionar o mundo. Não precisou de batalhões, não precisou de uma quantidade enorme de pessoas, não arregimentou uma multidão, mas congregando apenas com 12 discípulos, com a assembleia de 12 companheiros, ele renovou o mundo. Ele trouxe uma transformação magnífica. Então, tudo isso serve porque quando a gente passa pelas dificuldades que a vida nos impõe, nós temos que lembrar, nos fortalecer de tudo isso que o nosso mestre, o nosso irmão maior, nos ensinou. Jesus, com uma pequena pregação lá na montanha, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, conseguiu ensinar a milhões de almas a vida eterna, apenas num sermão. E não só foi o sermão, foram muitas e muitas coisas. É apenas um exemplo. Então, Jesus, uma pequena coisa, um pequeno acontecimento, ele conseguia trazer um ensinamento tão grande, né, que serve para a vida eterna. Converteu a esmola de uma viúva, que todos davam, aquela viúva deu a única coisa que tinha. Também numa lição imperdível de solidariedade. Porque dar as coisas que nos sobra é muito fácil. Dar as coisas que nós temos como abundância, o que chamamos de supérfluo, é muito fácil. Mas dar a única coisa que tem é difícil. Não é para todo mundo. E às vezes, nessas dificuldades da vida, nos desafios da vida, nós temos que pensar. Pensar e tentar fazer aquilo que o Cristo nos ensinou. Corrigindo alguns espíritos perturbados, ele trouxe o ensinamento de amai-vos uns aos outros. Quantas vezes que a gente, muitas vezes, movido pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, não vemos no outro o irmão. E muitas vezes deixamos de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Amar as pessoas que estão aqui, os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas que a gente considera boas, amáveis. Agora, amar aquele parentezinho complicado, o nosso amigo que muitas vezes tenta nos tirar do sério, da nossa zona de conforto, não é muito fácil. Então Jesus, corrigindo alguns espíritos perturbados, ele mostrou o quanto é importante amar-vos uns aos outros. Numa pequena passagem do Cristo também, que eu acho muito importante, é a ação de um Zaqueu bem intencionado.
Jesus naquela multidão, Zaqueu de pequena estatura, mas tinha vontade de ver Jesus e achava impossível no meio daquela multidão e procurou um lugar alto para ver Jesus. Mas Jesus, que sabe de tudo, sabia e sabe de tudo, te apressa, Zaqueu. Hoje estarei contigo na tua casa. E que para muitos, mas como é que pode Jesus na casa de Zaqueu? Mas ali Jesus também trazia um grande ensinamento para a humanidade, que era a respeito da fortuna material. Não é nenhum pecado você ter as coisas. Agora, o que você vai fazer dos seus bens? Como você administra os seus bens? Como você está usando sem benefício do próximo? Eis a questão. E como Zaqueu era bem intencionado, sabia Jesus, foi até ali para ensinar, para nos dizer como é que devemos agir, como é que devemos se comportar na prova da riqueza. Jesus, cuidando de alguns doentes, ele instituiu a medicina espiritual. E instituiu essa medicina espiritual para todos os centros da terra. Tudo que Jesus nos trouxe está atual. Seus ensinamentos, o tempo todo, não existe contradição. Não é? E quando Jesus cuida de alguns doentes, cura inclusive alguns doentes, ele faz isso, e hoje também existem a medicina, a ciência, para cuidar do corpo, da mente. E eu lembro que, fazendo esse paralelo entre a cura espiritual e a cura do corpo, eu lembro que no período do Covid, Maria ligou para mim e disse: tem um pessoal aplicando vacina aqui no hospital, estou indo para aí agora. Peguei meu cartão de vacina, corri para lá. Quando chegou lá, disse: olha, o que for de vacina, onde tiver vacina, eu quero tomar. Prefiro estar ao lado da ciência do que negar a ciência. E a menina que estava aplicando a vacina no meu braço, terminou, puxou as seringas. Garcia, mas o mais importante são os poderes de Deus. Eu disse: mas disso aí ninguém tem dúvida. Disso aí eu não duvido, você está certíssima. Dos poderes de Deus, ninguém pode duvidar ou desconfiar. Mas eu faço uma pergunta a você. Quem foi que deu o conhecimento ao homem para desenvolver a ciência, a vacina, desenvolver a medicina? Deus. E ele também disse: faz a tua parte, que o céu te ajudará. Então, se ele deu o conhecimento da medicina, da vacina e tudo, eu tenho que tomar a vacina. Porque senão eu estou contra o conhecimento que Deus permitiu ao homem. E nunca vou desconfiar de Deus ou desacreditar no seu poder de cura e de tudo mais. Mas eu tenho que ser correto, respeitar o que Deus fez, que deu ao homem o conhecimento da medicina. Não vou tomar. Eu prefiro tomar. Porque sei que ali está também
a grandeza de Deus. E eu não posso desafiar essa grandeza de Deus. Essa reflexão que eu trouxe hoje para aqui, esse enfrentando desafios, eu encontrei num livrozinho chamado Caminho, Verdade e Vida. É um livrozinho bem antigo, é de 1945. Então, portanto, o livro tem 80 anos. Aí você vai lá, nesse livrozinho, e eu fico encantado, porque ele nos lembra tanta coisa que a gente sabe, mas esquece. E a melhor coisa da gente não esquecer é falar, é comentar, é lembrar. É aquela dito popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais a gente buscar, relembrar, reler, estudar, reprisar os estudos quantas vezes forem necessário, melhor. Principalmente como o Leandro estava falando nesse instante, há algum tempo atrás, alguns instantes atrás, o quanto nós estamos vivendo num mundo um tanto conturbado. Mas sempre foi assim. Mas tem uns períodos que fica mais aflorado. A gente vê que a coisa teme a sair do equilíbrio. Surgem mais conflitos. Aparecem mais doenças que desafiam a medicina, como o Covid, que eu acabei de falar. Então, é preciso que tenhamos livros como Caminho, Verdade e Vida para ser o nosso porto seguro. E Jesus fez de um grão de mostarda um maravilhoso símbolo do reino de Deus. E a gente tem que despertar em cada um de nós esse grão de mostarda. Nós temos essa obrigação, essa necessidade. Porque é tanta coisa, esse mundo de tantas informações, de tanta coisa que é preciso que a gente se alimente desse alimento tão importante, que é aquele alimento espiritual. De uma cruz grosseira, ele grava a maior lição de divindade da história. E ali, o seu grande ensinamento, quando ele diz, depois de todo o sofrimento, depois de tudo, e lá naquela cruz grosseira, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Parece que ainda continuamos. E vai levar algum tempo. Outro dia, eu conversando com uma pessoa, eu disse: rapaz, as coisas estão pior. Cada dia que se passa a humanidade fica pior. Nem não pense assim. Já foi pior. A quantidade de guerras, a quantidade de atrocidades que se fazia no seio da sociedade, com o apoio da sociedade, era muito pior. Se matava em praça pública, enforcava, decapitava. E isso reunia muita gente para assistir. Uns até que podiam estar ali sem concordar, mas a maioria estava ali assistindo. E muitas vezes concordando. E o Cristo lá na cruz, ele via isso. Por isso que ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E quanto ainda somos pequeninos diante disso tudo. E aí é que vem a nossa reflexão. São muitas oportunidades que temos. E o que estamos fazendo nela? Então o textozinho aqui pequeno diz o seguinte: de tudo isso
somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Nós testemunhamos tudo. Quem sabe a gente não estava presente lá, diante da cruz do Calvário, né? Quem sabe qual foi o nosso comportamento. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Uma das coisas importantes é ouvir a nossa consciência, que muitas vezes nós não só ouvimos, deixamos de ouvir e muitas vezes tentamos calar a nossa consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Será que estamos aproveitando mesmo essas oportunidades? Quantas oportunidades boas nós tivemos e temos no nosso dia a dia? É muito bom as coisas que nos acontecem. Mas quando acontece uma coisa muito boa com você, você sabe lidar com essa coisa boa? Será que aquilo que está acontecendo de bom na sua vida, será que essa coisa boa não tem também, não está trazendo para você um pouco de orgulho, de egoísmo, de vaidade? Aquele momento bom da sua vida, você não está usando para despertar também um pouco do orgulho, do egoísmo? E aí, se essa coisa boa pode se transformar em algo não muito bom. Até nas coisas boas que acontecem na nossa vida, temos que ter cuidado. Eu lembro que eu conversando com um amigo meu, assim no final do ano, eu disse: olha, que eu não jogo na loteria esportiva não jogo nenhum. Só se eu tivesse a certeza que eu ia ganhar sozinho aquela loteria que corre no final do ano e que não acumula, eu lhe garanto que eu não jogaria. Porque eu não sei se eu ia saber lidar com tanto dinheiro. Eu sabia, porque na sua cabeça você vai fazer tudo que é bom. Mas na hora que você está planejando isso, é porque você não está de posse do dinheiro. De posse do dinheiro, pode ser que aquilo que você planejou não se realize. Mas você poderia pegar o dinheiro e doar aos filhos, à sua família. Poderia, eu sei que eu fazia isso. Mas será que a coisa boa que eu estava fazendo para eles, será que de fato seria bom para eles mesmos? Será que eles iam saber utilizar de forma correta? Talvez não. E as coisas ruins que acontecem? Olha, eu estou falando das coisas boas. Já traz uma série de reflexões. Que é boa, tem que cuidar. Que é boa, tem que ficar pensando o tempo todo. Porque a prova da riqueza é difícil. É muito difícil. O que é que eu estou fazendo? Se eu estou sendo correto? Se aquilo ali não está trazendo problemas futuros para mim. Que muitas vezes o dinheiro já traz problemas para a própria saúde do corpo. Você já abrevia uns dias de vida, muitas vezes. Agora vamos falar das coisas ruins. Porque é ruim. Já está dizendo o nome. Coisa ruim é ruim. Mas nisso aqui, antes de dizer que essas coisas ruins traz às vezes um grande ensinamento, uma grande lição, uma grande experiência que depois que você passa por ela, você sai fortalecido. E muitas vezes até agradece. Eu já tive essa oportunidade. Não faz muito tempo. Vim para a campanha do quilo. Saí da campanha do quilo. Até apressado. Só olhando, eu vou ter que eu sair mais. Terminou aqui e tal. Depois eu vou embora. Que eu preciso chegar mais cedo em São Joaquim do Monte. Naquela primeira curva do S, entre a primeira e a segunda, um revólver no pé aqui
abaixo do capacete, perdeu, para. Pense numa sensação desagradável. É um momento rápido e que dura uma eternidade. O assalto, o outro, um revólver apontado para mim, assim com a mão tremendo. O outro dizendo atira e palavrões. E você para tirar as coisas do bolso. Aí levou o celular, o relógio, o dinheiro e a moto. Pois é. Cheguei em São Joaquim. Pouco tempo depois chegaram na minha casa. Ó, o cara chegou, baleado aí no hospital e tal. E ele estava na tua moto. Fui lá para o hospital e tal, aquele monte de gente. Não, eu vou voltar, vou ficar aqui não. Quando eu vou saindo, que eu estava na frente do hospital, eu vou saindo da frente do hospital. Aí um soldado, que inclusive tinha sido meu aluno, professor, conhece esse relógio? Conhece esse celular? Conheço. Disse, olha, vou lhe entregar o celular, o relógio e o dinheiro. Agora a moto não. Vá para a delegacia, em Bezerro, prestar... Essa história toda. Pois é. Mas quando foi à noite, que era um domingo, eu estava onde? No Mensageiro do Cristo. À noite eu fui para o Mensageiro do Cristo. Aí, quando terminou a palestra, um casal que estava lá disse, vou te levar em casa. Não, rapaz, eu vou de pé. Porque nos domingos eu ficava só em casa. As refeições eu fazia na casa da minha mãe, porque Maria tomava conta da minha mãe nos domingos e feriados. E eu passava o dia lá e ia dormir em casa. No outro dia de manhã, vinha para cá, tomava café e levava a Maria para casa. Aí ele foi e me levou para casa. Quando chegou em casa, aquela dorzinha chata na cabeça, eu fui aferir a pressão, estava 18/10. Rapaz, a pressão está alta, aí já tinha um remédio lá, tomei o remédio, que é Astino Fantástico. Aí mandei para Maria, já mesmo. Aí quando foi mais tarde, tirei, estava 14/9, já está bem melhor. Aí fui dormir. Quando eu fui dormir, eu gosto de fazer uma precezinha. Agradeci muito a Deus e elevei o meu pensamento na prece. Pai amado, a essa altura ele está num corredor do hospital, talvez não tenha feito a cirurgia, está sofrendo. E quem sabe se essa dor não vai fazer com que ele melhore. Quem sabe se essa dor, pedindo, que a dor que ele está sentindo, agradecendo, que estava no meu leito, na minha cama, tranquilo, sereno e sossegado, e que ele estava vivendo um momento difícil da vida dele, agradecendo por ele também não ter tirado a minha vida, mas estava pedindo por ele. Aí depois eu contando essa história, você pediu pelo cabo? Não, eu não estava pedindo que ele se arrependesse, que aquela dor servisse para isso. Mas a raiva dele, perdão, já estava garantido. Só espero que ele melhore, que não faça mais isso. Isso é nem conversa. Eu queria que o CPF dele tivesse sido cancelado. Eu digo ao meu amigo, se ele tivesse o CPF, eu lhe confesso que eu não sei se eu ia ficar contente, eu ficar com raiva, não. Eu não sei qual. Mas já que ele está vivo, que sirva de lição. É para isso que a gente deve agir como cristão, baseado nos ensinamentos do Cristo. Não é isso? Então vejamos mais algumas coisas que eu tirei do livrozinho que eu li há alguns dias atrás, meses. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. É aquela prova da riqueza. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é isso. Quando você tem o mérito, a permissão, porque tudo é permitido por Deus, de você conseguir, de você possuir algumas coisas, esse possuir é temporário.
Você administra, você possui por um período de tempo. É temporariamente possuidor daquilo ali. Então temos que ter cuidado com estas coisas. A palavra do Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, ela está recheada de oportunidades. E essas oportunidades, elas são para quaisquer ciclo de atividade humana, em todos os tempos. Ela não passará. Mais de 2000 anos, se passarem muitos milênios, podem vir. Essa palavra do Mestre, ela é cheia de oportunidades. Pena que muita coisa que o Mestre fez, que nos trouxe, que nos ensinou, que vivenciou, foi tão modificada, tão interpretada, ou mal interpretada, para atender a outros interesses, para satisfazer muitas vezes o orgulho, o egoísmo, a vaidade daqueles que buscaram transformar, que buscaram modificar a palavra do Mestre Jesus. O homem pode ter muito dinheiro. É a mesma coisa do possuir, ter. O que é que você vai fazer disso aí? Eu fico me perguntando, eu chego em casa, nas terças-feiras de 7h30 nós fazemos o Evangelho no lar. E nós estamos, inclusive, fazendo o estudo desse livro. Eu estou adorando. Porque ele vai, digamos assim, esmiuçando o Evangelho, né? Trazendo algumas recordações, ativando algumas coisas. E é maravilhoso. E sempre eu faço. Geralmente é assim. Aí, geralmente na prece, eu agradeço muito. Estar naquele ambiente maravilhoso, gostoso, que é o lar da pessoa, que é o meu lar. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa. Esse lar tem tanta coisa que não me dá prazer, que me dá conforto. Eu fico observando ele, quanta coisa boa que eu tenho, quanto conforto que eu tenho nesse lar, quantas pessoas que não têm. E lá é tudo apertadinho, que era a casa da minha mãe. A casa da minha mãe era uma casa até espaçosa, mas aí nos últimos dias da minha mãe, vivendo com a minha mãe, eu tive que adaptar a casa para ir morar com ela. Aí eu peguei um pedaço da casa, fiz uma garagem que coubesse um carro, uma moto. Aí peguei outro pedaço da casa, transformei para Maria trabalhar, que é o salão, apertadinho, mas é o salão dela. Então a casa ficou apertadinha. O salão é apertado, os quartos são apertados, a garagem é também apertadinha, mas é aconchegante. Tem tanto conforto, e na prece eu não me canso de agradecer os bens materiais que me foi confiado. E agradeço também pela saúde. Às vezes estou até um pouquinho doente. Já passei por tantas coisas, né? Mas tem que agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais tem que agradecer. O homem poderá também
exerceu uma extensa autoridade. E o que ele está fazendo com essa autoridade que ele tem? Como é que ele está tratando os seus subordinados? Os seus colaboradores, que muitos agora não chamam mais de empregados, chamam de colaboradores. O que é que você está fazendo com os seus empregados ou colaboradores? O que é que está fazendo com aquelas pessoas que estão sob a sua tutela? Você tem autoridade sobre elas. Como é que você se comporta diante dessa autoridade para com os outros e para com você? Porque é muito fácil, a gente não ouve, mas observa que essas pessoas, nas entrelinhas, está escrito na cara dele: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que autoridade é essa? Que a gente exige dos outros, mas não pratica. Exigir dos outros e sem praticar. A gente tem que ser o modelo, o exemplo, assim como foi Jesus. Às vezes, é permitido que nós tenhamos muitos anos, muitos anos de existência no corpo. No entanto, o que é que você faz quando está aqui na condição de encarnado, habitando esse planeta maravilhoso, essa casa maravilhosa que chamamos de Terra? O que é que a gente faz? Tem deles que vivem aí uma infinidade, uma quantidade. Minha mãe viveu mesmo 91 anos, meu pai só veio 73. O que é que a gente faz para garantir a longevidade do corpo e da mente? O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Aqui eu lembro de quando eu estive na UTI. Covid me levou para a UTI. E aí Maria, muito agoniada e tal, e acompanhando ali. E não passou um momento na minha cabeça de dizer assim: eu vou morrer. Eu não pensava. Sabia que existia a possibilidade, mas algo me dizia. Eu na ambulância, mandei parar na frente da lojinha do meu filho, que é o caçula, e que eu sabia que ele estava meio agoniado, meio angustiado. E o casamento dele era dia 26. E isso era 28 de outubro. Então faltava menos de um mês para o casamento. Parei lá na ambulância e disse a ele: olha, se cuide, prepara aí tudo, que seu casamento eu estarei lá, viu? Vou buscar ali um pouquinho de saúde para estar presente no seu casamento. E se cuide aí. E fui embora. Primeiro fui para Caruaru, passei um dia na UTI em Caruaru, mas na UTI transitória, mas não apareceu outra vaga lá, eu fui para Recife. Quando eu estava na UTI, eu também estava agradecendo. Obrigado, Senhor. Primeiro, porque eu estava na UTI. Quantos que não tiveram a oportunidade de ir para a UTI? Que nem sequer foram ao hospital, foram muitos que morreram. Eu estava na UTI. Obrigado, Senhor, que eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu não estou entubado. Porque tinha lá, eu estava vendo gente entubada, numa condição. A enfermeira chegou e disse: olha, você tem um cara ali muito mais novo, não disse a idade, muito mais, eram duas senhoras, muito mais nova do que você, estão ali entubadas. Mas você tomou 2 doses de vacina, a primeira e a segunda. Elas não tomaram. E o plantão é de 12 horas, de 8 da manhã a 8 da noite. Então, chegava o médico: e aí, tomou a vacina? Tomou, meio caminho andado. Quando era à noite, depois das 8 horas da noite, chegava outro: e aí, tomou as vacinas? Tomei, meio caminho andado. E eu agradecendo, porque durante o dia, lá na UTI, eu me levantava, tirava aquele negócio todinho que fica pregado num cara, e eu caminhava, eu ia para o banheiro, tomava meu banho.
escovava os dentes, me sentava para comer, enquanto outros não, nem comiam, porque estavam entubados. Mais um momento para eu agradecer. Saí de lá, fui para a enfermaria. Claro, ficam as sequelas. E eu já vou acumulando 3. Primeiro foi a chikungunya, me deixou uma sequelazinha. Aí depois veio o Covid. E qual foi a outra? Tem mais outra. A Zika. Então, não. Eu tive Zika, não. Não tive, não. Foi a chikungunya, o Covid. Tem mais outra, porque eu estou esquecido, é assim mesmo. Mas eu fiquei acumulando algumas coisas. Hoje eu... mas vamos vivendo. Tenho mais que agradecer. São 70 anos. Né? E já tem 1 ano de casado, já passou de 1 ano. Não, né? Para o ano. Faz 2. O estágio. Eu só quero viver essa quantidade de ano que a gente viveu de estágio. Então eu tenho que agradecer a Deus, né? E aí, meus irmãos, tem uma coisinha aqui, me perdoe, porque eu estou vendo que o tempo ali... Eu fiquei contente quando Leandro me convidou. Eu tive Bonito umas 2 ou 3 vezes, e aí eu não gosto de ir para canto nenhum sem Maria. Ontem mesmo teve o aniversário do meu filho em Caruaru. Aí dia de sábado é de Maria no salão, não pode sair nem nada. Se você não pode ir, eu não vou não. Não, mas você vai. Vou não. Era para ter me avisado antes, para eu ter me programado, não arrumar gente para ajeitar no salão. Eu vou ligar para a menina para ver se ela vem no outro horário e tal, sei que deu certo. Eu vou. Aí meu filho, ontem, pai, o senhor vai, Maria vai ter condições de Maria ir? Vai. Aí ele botou uma toalha para mim, valeu e tal. Aí fomos ontem, o aniversário, fomos no parque de eventos e pronto. Então, tudo isso é para agradecer. Tenho uns 70 anos. Fiquei com uma dorzinha nas costas também. Que eu, quando passo muito tempo em pé ou caminhando, eu não consigo. É uma dor, aquela dor agoniada, não é grande. É aquela dor que você tem que sentar e encostar as costas. Se eu também for um tamborete, também não resolve o problema. Mas, vamos caminhando. Nunca vi tão bom. Temos muito que agradecer. E são os desafios. Nos momentos difíceis, eu peço muito, muito. Deus, no momento difícil, faz com que eu me lembre de Ti, que eu me lembre de Jesus, que eu me lembre de Maria de Nazaré. Que às vezes a minha agonia no momento é eu não me lembrar deles. Porque se você lembrar dele, o negócio funciona. Se lembrou, sabe... A conexão é muito rápida. E tudo segundo o merecimento de cada um de nós. A prece. Vamos nos preparar para aquele momento maravilhoso de refletirmos, de pedirmos e também de agradecer. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade boa e amiga, que tanto nos assiste, que tanto nos ajuda, que tanto nos protege. E mesmo assim, pedimos encarecidamente que nunca nos falte a Tua misericórdia, amado Mestre Jesus, que nunca nos falte a misericórdia de Maria de Nazaré.
que nos conceda mais saúde, que nos conceda mais sabedoria para tomarmos as melhores decisões e fazermos também as melhores escolhas. Queremos te pedir que ilumine mais a mente daqueles que governam, que dirigem, que têm o poder de transformar, de ajudar, de socorrer os menos necessitados. Ah, amado Mestre Jesus, o momento é tão difícil, mas sabemos que com o teu amor, com a tua proteção, com a tua misericórdia, que fostes enviados por Deus para nos ensinar, apontarmos o caminho que nos conforta nos momentos difíceis. Ilumina a mente desses que dirigem e que governam, que eles possam diminuir o orgulho, o egoísmo, a vaidade, acabar com as guerras e proclamar a paz. E que essa paz comece em cada um de nós. Que vejamos os exemplos trazidos pelo nosso amado Mestre Jesus, vivenciados por tantos que também nos servem de guia e de modelo, como Francisco Cândido Xavier, na sua simplicidade, só plantou o amor, que sempre viu no outro o irmão. Divaldo Pereira Franco, que também trilhou no mesmo caminho. Irmã Dulce, que sem ter nada, fez muito, que deu justamente aquilo que não tinha, que enxugaram lágrimas, que socorreram os famintos. É destes exemplos que o mundo precisa. Dom Helder Câmara, que viveu pregando, ajudando os pobres, mas nunca se furtou de dar a sua opinião em defesa dos mais pobres e dos menos favorecidos. E assim, amado Mestre Jesus, neste momento em que nos encontramos nesta casa de trabalho, de estudo, com esse ambiente tão bom, tão agradável, com essa luz que tem este ambiente, que essa luz possa se expandir por toda a região. Vamos, cada dia mais, buscando força, coragem e fé para transformar esses momentos difíceis, para que tenha esse planeta Terra mais luz e menos trevas. Fica conosco agora e sempre, amado Mestre Jesus, e os teus enviados de luz, e que estejamos sempre conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja.
Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente.